Gansara Guru Pema Siji Hum. Om Ha Hum Gansara Guru Pema Siji Hum. Om Ha Hum Gansara Guru Pema Siji Hum. Boa noite. O nosso tema ele é como tomar as emoções enquanto caminho. Então, há várias abordagens possíveis, né? Eu vou trazer algumas visões sobre como colocar as emoções como caminho. A primeira que me ocorre é essa abordagem que tem uma conexão com a própria meditação. Então, o mestre Dogen, ele explica assim: você senta em meditação, aí você inspira e expira, você observa assim, a inspiração e a expiração. Talvez você entre num treinamento que possa durar meses ou anos. Você vai observar a inspiração e a expiração se processando. Num certo momento o mestre vai lhe dizer: agora observe que enquanto você inspira e expira, há algo parado em você. Há algo que não se move, nem inspira e nem expira. É algo parado. Isso é uma explicação super simples, mas ela é muito profunda porque ela vem dentro da própria prática, né? Ou seja, não importa o que a gente esteja fazendo, tem algo parado e acordado dentro de nós. Esse ensinamento ele é muito importante porque ele nos ensina como ultrapassar a vida e morte. Então o mestre diz: você inspira e expira e há algo parado dentro. Esse algo parado dentro é algo que está além da vida e além da morte. Então vocês vejam, por exemplo, na linguagem tibetana especialmente, na linguagem de Guru Rinpoche, ele vai falar dos 5 bardos, dos 4 bardos, ou dos 6 bardos, né? Por exemplo, são grandes períodos marcados assim na sucessão da nossa atividade de consciência. Então, nesse momento, nós estamos no bardo da vida. Ou seja, nós estamos em meio a esse processo onde nós nos vemos vivos. Esse é um ponto bem interessante, assim, a maior parte das pessoas só é capaz de se imaginar nessa condição, né? Vivo. Mas é muito curioso, quando a gente só é capaz de se ver nessa condição vivo, nós não conseguimos nos ver em profundidade, de fato. A gente só vê o aspecto mais externo, assim, muito superficial da nossa própria existência, que é aquilo que está ligado aos órgãos físicos e aos pensamentos. Na linguagem budista, isso seria o aspecto grosseiro da realidade. A gente não percebe coisas profundas. Por exemplo, a gente está vendo coisas, mas a gente não percebe condicionantes internos que estejam atuando. A gente não consegue ver isso. A gente vê apenas as aparências como elas surgem, e elas surgem como se fossem totalmente externas a nós. Então, nós estamos numa condição de um bardo. Ou seja, a nossa consciência, ela flutua por dentro de aparências que brotam dos estímulos associados aos sentidos físicos e à mente, os conteúdos da mente enquanto raciocínio, enquanto pensamento. Aí nós flutuamos por dentro disso. Aí de novo a gente retoma esse ensinamento. Eu inspiro e expiro, penso e penso, vejo e vejo, cheiro e cheiro, como e os 5 sentidos físicos atuando, toco, etc. E ainda assim tem algo parado dentro. Ainda que todas as coisas que eu possa ver, ouvir, cheirar, tocar, provar, etc., elas flutuem, tem algo que não flutua.
Então, em meio à experiência da vida, há algo que não se move. Aí Guru Rinpoche vai dizer, a sua mente está operando no bardo da vida, mas depois você adormece e sonha. Aí no sonho brotam muitas imagens, muitas sensações, histórias decorrem, e ainda assim tem algo parado atrás, que não sonha, não se perturba, não oscila. Quando você acorda do sonho, ainda tem um resto de testemunho do que ocorreu. Quem é que viu isso? Essa natureza parada viu. Tem algo parado que une a nossa experiência de sonho com a experiência de acordar. A experiência de sonho completamente diferente da experiência acordada. Mas nós sentimos, não, isso sou eu. Quem dá esse sentido de unidade é essa dimensão totalmente parada. Ela é contínua, enquanto que as nossas experiências flutuam. Quando nós meditamos, a gente interrompe o sonho e interrompe a realidade a partir de olhos, ouvidos, nariz, língua e tato, em mente. Nós estabilizamos a mente. Não importa o que decorrer dentro da meditação, tem algo parado atrás, que não medita, não precisa meditar e não se envolve. É uma consciência parada. Ela não nasce, não morre. Ela não entra no sonho, não entra na vida e não entra na meditação. Quando nós envelhecemos, adoecemos e nos preparamos para morrer, tem uma consciência atrás parada. Talvez ela diga, você vai morrer. Mas ela não diz, eu vou morrer. Ela diz, você vai morrer. Ela está parada. Ela não morre. Quando você acordar do outro lado, você começa com uma experiência, não importa o que seja o outro lado, porque isso varia entre cristãos e budistas, a gente vai para diferentes lugares. Os islâmicos também vão para outros lugares. Aí, enfim, a pessoa surge em algum outro lugar. Lá no outro lugar, não importa o que decorra, tem algo parado atrás. Quando nós ressurgimos, a gente começa, bom, agora eu vou para aqui, eu vou para ali. A gente aspira como alguém que perdeu o emprego, está feliz que vai ser contratado de novo em algum outro lugar, né? Feliz por um tempo. Aí a pessoa, se ela parar um pouquinho, tem algo atrás que não se move. Quando a pessoa for casar de novo, não importa qual seja o número do seu casamento, né? Aí tem algo parado atrás que não se move, mas eventualmente faz assim. Não se move, mas quer se mover, mas não se move. Mas enfim, então não importa o que a gente mova, tem algo que não se move, né? Além dos 5 bardos, além de vida, além de sonho, além de meditação, além de morrer, além de pós-morte, além de renascer. São 6 bardos. Esse é o ensinamento maior do budismo, pessoal. É assim, em 5 minutos é isso. Agora podemos juntar as coisas e ir embora para casa. Terminou. Não tem mais nada para falar. É algo que não se move. Não é complicado. Está sempre junto conosco em qualquer bardo. Agora está aqui. Eu estou aqui falando, essa parte que não se move, fica assim. Se move um pouquinho. Então esse ensinamento é super importante. Aí nós sentamos em meditação, tem algo que não se move. Então quando nós vemos as emoções, a gente vê as emoções são flutuações durante a vida e os bardos. Tem algo que não se move, isso que importa. A gente tem emoções para cá, emoções para lá, aquilo sobe e desce, troca de cor, fica mais vermelho, mais roxo, mais preto, mais cor-de-rosa, branco. Não importa.
São emoções, aquilo sobe e desce, é como a respiração, inspira e expira, mas tem algo que não se move. Então essa é uma forma de apresentar. Assim, por exemplo, nós podemos, durante a vida, considerar as emoções realmente muito importantes. Elas são cruciais, assim. E aí, agora começa uma outra abordagem. Nós consideramos as emoções super importantes. O conteúdo delas é muito importante. Aí, se nós observarmos com cuidado, a gente vai perceber que há um ensinamento do Buda que seria assim, um ensinamento a um nível grosseiro. Esse ensinamento que eu dei antes é o nível secreto. Agora tem um ensinamento a nível grosseiro. É super importante. Todos os ensinamentos são muito importantes. Não importa, a gente às vezes classifica isso como grosseiro, secreto, sutil. Mas todos eles são de grande importância, cada um encaixa de um modo. Né? Por exemplo, o ensinamento grosseiro do Buda, sobre as emoções, ele vem dentro do Kalama Sutra. Então se diz que o Buda chegou caminhando numa aldeia, uma época que tinha uma greve de caminhões, não tinha gasolina, colocando a pé. Parece que esses tempos estão próximos. Aí o Buda andava a pé. Ele chegou numa aldeia e aí alguém convidou o Buda, por favor, diga alguma coisa para nós aqui, né? Que, enfim, vamos morrer, né? Todo mundo morre. Aí o Buda, quando o Buda foi falar, tinha alguém de uma partição, provavelmente, né? Disse, abençoado, já foi assim, gentil, né? Abençoado, cada um que chega aqui diz que vai falar a verdade, é que vai esquecer tudo o resto, que já foi ouvido por outras facções. Agora o senhor vai falar o que a gente deve fazer com o seu ensinamento e com os ensinamentos que a gente já ouviu. Era alguém assim, um partido radical. E aí o Buda ele disse, vocês façam assim, quando alguém for falar como eu vou falar agora, vocês ouçam com cuidado e testem com a própria experiência de vocês. Se aquilo for útil, vocês sigam. Se não for útil, vocês abandonem. Aí ele começa a falar. Ele vai falar sobre as emoções perturbadoras. Ele começa falando sobre os 3 venenos. Ele usa uma abordagem super prática, né? Ele diz assim, se as pessoas, por exemplo, elas estão dominadas pela raiva, elas fazem ações não virtuosas, como por exemplo, todos querem a felicidade, querem superar o sofrimento, mas se, ainda que eles queiram a felicidade, queiram se afastar do sofrimento, eles começam a matar os outros, essa não é uma boa forma de melhorar a sua própria vida. A pessoa logo em seguida vai ter problemas. Mesmo que ela não tenha problemas, aliás, mesmo que ela não tenha feito ainda nenhuma ação de matar, só o pensar sobre o matar já vai produzir uma perturbação na sua própria vida, vai produzir uma alteração dos seus sonhos, uma alteração do seu comportamento. A pessoa vai ficar perturbada só pela aspiração de que o outro morra. Então, a aspiração de matar ou a ação de matar, ela não é interessante. Aí o Buda diz, e se a pessoa quiser melhorar a sua vida e usar a ação de roubar, essa é uma boa ideia? Aí o pessoal em Brasília, eles estão ainda nós estamos com um problema de audição ainda, que o Buda tenha falado isso há 26 séculos atrás, né? Se perdeu um pouco, né? Aí o que acontece? Aí o Buda, naquele tempo, ele perguntou para a Assembleia, né? E aí, se as pessoas quiserem andar em direção à felicidade, o roubo é uma boa ideia? Aí as pessoas na época dizem não.
Não. Isso é uma característica entre os tempos as idades de ouro, os tempos de degenerescência, né? Aí chega lá em Brasília e pergunta, roubar funciona ou não funciona? O pessoal, sim. Quanto é que é justo? 2%, 3%? Não, 1% já está bom. Então, aí roubar não é interessante. Roubar inevitavelmente produz problemas. Produz problemas mesmo para quem não é descoberto. A pessoa fica super aflita, né? É assim. Aí imagina, né? Hoje eu estava vindo do Sul no avião, né? Acho que é o avião dos políticos, né? A gente saiu às 5h40, eu fiquei até constrangido. Muita gente de gravata, eu fico meio aflito. Todo mundo com sobrepeso, falando alto, assim. Aí todos cochichando. Hoje sai a lista. Então vocês imaginem. Isso não é como lista de vestibular, que a gente sai comemorando. É uma outra lista. A pessoa foi contemplada. Isso não é uma boa coisa, né? Isso não é interessante. E aí, se você estava na lista, aquilo não é interessante. Então, a pessoa pode não estar na lista, mas está aflito, né? Vocês entendem? Então é assim, fez as ações não virtuosas, mesmo que não tenha sido descoberto, não tenha acontecido nada, né? A pessoa está aflita, né? Então o Buda, 26 séculos atrás, já sabia disso. Então roubar não é interessante. Aí o Buda vai listando, né? Aí tem as ações sexuais impróprias, né? Essa é uma questão que eu não gosto de me meter, assim, né? Porque todo mundo pergunta, e como é que seriam as ações sexuais próprias? Aí eu não posso ficar descrevendo esse tipo de coisa, assim, né? Não dá problema, né? Mas, de modo geral, não existe ação sexual própria, né? Todas dão problema. Sempre dá problema. Mesmo quando dá tudo muito bem, assim, a pessoa fica aí apegada, né? Uma coisa que dá uns probleminhas. Então, aí tem matar, roubar, ação sexual, é gritar com os outros, né? Agredir com palavras. Isso não é interessante. Se a gente quer ser feliz, agredir com palavras é um problema, né? Porque depois que a gente agrediu, como é que a gente vai retirar as palavras? Aquilo é super difícil, né? Só os senadores conseguem dizer qualquer coisa e justificar aquilo, né? Então, liberdade de expressão. Aí, então, agredir com palavras não é interessante, né? Mentir não é interessante. A pessoa mentiu, pode ser descoberta. Aquilo ali é matemático, né? A pessoa já fica preocupada. Se ela é descoberta, é um problema, né? Aí tem criar discórdias. Hoje eu resolvi eleger Brasília, né? Aí criar discórdias, né? Então, num lugar que está todo mundo articulando uns contra os outros. Aquilo dá problema, com certeza, né? Aquilo é infelicidade certa, né? Então, e aí falar inutilmente. Falar inutilmente assim, ó, novela das 9, novela das 8, novela das 7, 6, 5, 4, 3. Aquilo é falar inutilmente, ou seja, um monte de coisa que só desvia a nossa mente, né? Jornal das 8, Jornal das 9, Jornal das 10, Jornal da meia-noite. BBB, né? Futebol já não, futebol já seria... falar inutilmente, ou seja, a gente perde o tempo, né? Como do John Limper dizia, né? Acorde, não viva como se a vida fosse eterna, não perca tempo, perca tempo. Que tolice você se mover como se a sua vida fosse eterna. Pense, você está perdendo tempo. O tempo é curto. Quando as coisas vão mudar, quando as coisas começam a mudar, você olha para a sua vida passada como se ela fosse um flash. Você está vivendo um presente de grande transformação. A vida passada não faz mais sentido, você não consegue mais viver aquilo. Aquilo passou, não tem mais como. Aí quando você olha para trás, aquilo foi um flash. Aí você viveu ali dentro, perdeu o tempo
e não se deu conta que aquilo ia terminar. Não perca tempo. Então, 4 ações de fala. Aí tem 3 ações de mente. Então, 3 de corpo, 4 de fala, 3 de mente. Ou seja, não se fixe em posições estreitas, como ignorância. Você fixa alguma coisa e não consegue entender o que acontece ao seu redor, nem consegue olhar de forma ampla a sua própria vida. Não se prenda à carência ou a desejo de apego. Não se prenda nisso. Não mova a sua vida a partir disso. E não mova a sua vida a partir de raiva, ressentimento, ódio. Não mova a sua vida assim. Então são 3 posições de mente que o Buda diz, não faça isso. Aí com isso nós temos 10 ações não virtuosas. Aí ele vai explicar. Cada uma dessas ações dá problema para nós. Nossa vida fica horrível. Se a gente segue essas ações, a gente só vai colher problemas. Então, observe. O que potencializa essas ações? As emoções perturbadoras. Por que nós vamos chamar de emoções perturbadoras? Porque pelo orgulho, você pode matar por orgulho. Pode roubar por orgulho. Pode praticar sexo impróprio por orgulho. Pode agredir com palavras por orgulho. Pode criar intrigas por orgulho. Então, assim, as 10 ações não virtuosas, incluindo desejo, apego, raiva, etc., podem surgir por orgulho. Então, o orgulho é um problema. Aí o Buda diz, e por inveja, por competição, você também pode matar, pode roubar, pode cometer ação sexual imprópria, pode mentir, pode falar inutilmente, pode agredir com palavras, pode criar intrigas, e assim, as 10 ações não virtuosas. Cada uma dessas ações não virtuosas dá problemas. Então não cultive a inveja, a competição. Não é interessante. São emoções perturbadoras. Aí vem desejo e apego, que é o mais comum no âmbito humano. Assim, né? Nós operamos por desejo e apego. Nós estamos sempre buscando alguma coisa. A gente vê a mesma coisa. Então aí surgem, o Buda vai listar 6 emoções perturbadoras. Orgulho, inveja, desejo, apego. Aí tem obtusidade mental, ou seja, ignorância, fixação, visão estreita. A visão estreita. Aí tem carência, aflição por carência. Por aflição por carência nós matamos, roubamos, praticamos impróprio, agredimos com palavras e etc. E raiva, rancor, ódio, medo. Por medo nós matamos, roubamos, praticamos sexo impróprio, gritamos, agredimos com palavras, criamos intrigas, falamos inutilmente, e assim completamos as 10 ações não virtuosas que vão produzir sofrimento para nós, para os outros. Então, essas 6 emoções a gente deveria cuidar. Esse ensinamento, ele não se opõe ao primeiro ensinamento. O primeiro ensinamento é assim. Inspira e expira, inspira e expira, inspira e expira, algo parado. Se as coisas todas giram, ainda assim tem algo parado. Se os 5 bardos surgem, como a morte, a vida, o pós-morte, o renascer, a meditação e o sonho surgem, há algo parado, que é a continuidade de nós mesmos além das aparências. Isso é o mais importante. Agora, quando nós estamos imersos na ignorância, em meio ao bardo da vida, com várias experiências, aí vem o Buda e diz, é que você está no meio disso, não está conseguindo acordar para essa natureza livre? Veja, melhor não seguir ações não virtuosas. Se você segue por ações não virtuosas, você vai colher sofrimento. Mas o que potencializa as ações não virtuosas? As emoções perturbadoras. Então, quais são as emoções perturbadoras? Orgulho, inveja, desejo, apego, ignorância, carência, raiva, ou ódio, ou medo. Essas são emoções que vão potencializar ações negativas, que vão causar sofrimento. Na perspectiva secreta,
Se aquilo é sofrimento ou aquilo é alegria, é parecido com inspirar e expirar. Ainda que eu esteja em sofrimento e ainda que eu esteja em alegria, há algo parado além da alegria e do sofrimento. Se eu me fixar na alegria, me fixar na felicidade ou no sofrimento, eu estou enganado, porque há algo parado. A única coisa que está além dessas flutuações é essa dimensão que já é a nossa dimensão, já está ali. Eu não preciso construir, não preciso correr atrás de emoções perturbadoras, fugir de emoções perturbadoras e me aproximar de emoções positivas. Porque aquilo que está além disso eu já tenho, eu só tenho que gerar consciência disso. No entanto, se eu não consigo gerar consciência disso, é super importante que eu evite as ações negativas e crie as ações positivas. Porque as ações positivas vão produzir felicidade para mim e as ações negativas vão produzir sofrimento. Então eu tenho um nível de ensinamento que é importante. Eu evitar as ações negativas e as ações e sofrimentos e promover emoções positivas, ações positivas e felicidade. Então, é bem interessante, é importante aprender isso, né? Isso se complementa. Por quê? Porque enquanto eu não consigo entender esse aspecto muito profundo, esse aspecto secreto da nossa própria vida, não consigo ver isso e viver a partir disso, eu aprendo a manobrar em meio às aparências para ter mais tranquilidade, mais lucidez e poder mais adiante, poder, enfim, treinar e ver essa dimensão mais profunda. Então, aí o Buda diz, agora observe, e se você quiser viver uma vida melhor, você veja, se você praticar compaixão, amor, alegria e equanimidade, tudo vai melhorar. E o que vai lhe propiciar isso, né? Então, por exemplo, se você conseguir olhar para os outros, entendê-los e ajudá-los, você vê brotar dentro de você uma energia, um brilho que ajuda a sua ação, que vai promover uma condição melhor para o outro. Se esse movimento lhe alegra, se brota uma energia natural dentro de você para isso, você vai se tornar benfeitor de muitas pessoas, para onde você olhar. Isso significa que você vai gerar muitos amigos, muitas pessoas que vão olhar também positivamente para você. Então você vai estar gerando méritos e não vai estar gerando karmas. Você está gerando coisas positivas, você está como que semeando plantas positivas, você está plantando árvores o tempo todo. Um dia essas árvores elas vão lhe cobrir de frutos. Então essa é uma ação muito positiva. A compaixão ela é muito positiva, ou seja, olhar os outros seres e protegê-los. Super importante. A segunda ação muito positiva, muito importante, está associada a uma emoção também, é a ação de amor. Então, tem compaixão, tem amor. Na visão budista, amor significa a capacidade de olhar para o outro e ver qualidades positivas no outro. Essa ação de olhar para o outro e ver qualidades positivas, ela substitui o olho que olha os outros como recursos, que é um olho muito comum. Assim, nós temos movimentos nossos, de modo geral, motivados por ações não virtuosas, que estão motivados por emoções perturbadoras, e a gente precisa de apoio para esse movimento. Então esse apoio, a gente olha em volta e procura recursos. Tem até essa expressão de recursos humanos, né? As organizações agora estão abandonando esse nome porque ele é escandaloso, né? Mas durante um longo tempo se usava essa expressão, recursos humanos, né? Os seres humanos não são recursos. Isso é uma coisa grave, assim, né?
Mas a gente olha as pessoas como se elas fossem recursos para alguma coisa. Nós temos projetos próprios, as pessoas são recursos dos meus projetos. Aí eu pago por aquilo, compro a pessoa ela começa a trabalhar para mim. É uma coisa super vergonhosa. Então ainda tem os departamentos de RH, né? Mas eles estão mudando. Assim. A primeira mudança que eles fizeram é assim, relações humanas, não é recursos humanos, é relações humanas. Aí mantém o mesmo RH. Agora eles estão mudando também. Gestão de pessoas. Aí eles vão trocando os nomes. Mas, essencialmente, é muito importante entender isso, né? É entender que as pessoas têm um potencial, elas têm um brilho, elas têm uma vida, elas têm uma consciência a partir delas mesmas, tem algo vivo dentro delas. Além do olhar que eu tenho sobre elas, que eu estou aspirando ou querendo alguma coisa. Então esse olhar ele é muito importante. Nós podemos olhar não apenas as pessoas, mas a gente pode olhar os animais, a gente pode olhar as plantas, e pode olhar as montanhas, olhar os rios, olhar o mar, olhar os seres todos, em vários níveis. Todos eles têm algo que brilha dentro. Então essa capacidade de ver esse brilho próprio em várias dimensões, isso é amor, ação de amor. Então nós temos compaixão e amor. Essas são emoções, são ações que substituem matar, roubar, etc. Então, compaixão e amor. Aí brota alegria em nós. E brota também equanimidade, ou seja, essa visão de compaixão e amor, ela não se aplica apenas a alguns e não a outros, ela se aplica a todos. Compaixão e amor, inevitavelmente surge alegria. E quando nós praticamos compaixão, amor e alegria, a gente vê surgir ainda a equanimidade, ou seja, a gente se torna capaz de olhar seres com diferentes características, não apenas os seres humanos. A gente consegue olhar seres com diferentes características, vendo com um olhar de compaixão e de amor. Isso é super importante, a nossa vida começa a girar. Aí nós descobrimos na sequência que surge aquilo que é chamado as 6 perfeições. Vai completar então 10 ações. Compaixão, amor, alegria e equanimidade são 4 mais 6. As outras 6 são generosidade. Então a pessoa, por exemplo, olha assim, ela fica feliz de poder propiciar alguma coisa positiva para os outros. Isso é super importante. Né? Então, por exemplo, nós temos 3 escolas, agora está bem na época de declaração de imposto de renda. Vocês podem destinar 3% do imposto, é só pagar o DARF, que é mandar lá para a Regina. Né? A gente manda um recibo, os anexos no imposto de renda, aquilo já é imposto pago. Então 3%, não nada, né? A pessoa vai pagar ainda 97%, né? Vai ser bem aplicado, vocês podem ter certeza, os 97%. E os 3% também vai ser super bem aplicado. Né? 3% de imposto de renda que mantém as crianças funcionando. Tem muitas crianças que chegam nas escolas, não tem material, não tem como ajudar a pagar os professores, nem as despesas da escola, não tem como. Mas isso não é problema. Por quê? Porque tem generosidade, pessoal. Generosidade é assim, você, já que vai pagar, paga só 97% para o governo e 3% para a escola das crianças. Né? É uma boa coisa. Então, se vocês quiserem saber mais sobre isso, falem com a Raquelzinha, ou com o site lá do SEB, né? Escrevam para a Regina. Então está bem na época agora início de março até abril, é possível isso. Aí quando chegam os pais, alguns nem querem ir lá, porque eles não têm como ajudar a escola. Né? Então como é que nós vamos acolher as crianças? A gente acolhe porque a gente sabe que tem generosidade. Então generosidade é esse coração de se alegrar em que a nossa ação possa propiciar benefícios para os outros. Isso é uma boa coisa. Isso vem do quê?
compaixão, amor, alegria e equanimidade. Aí vem generosidade, pessoal. Simples. De generosidade vem moralidade. Eu acho que isso aqui podia ser um treinamento, né? Abrir SEB Brasília, conexão lava muito rápido, não é? Lava já. Limpa rápido. Como é que faz? Assim, primeiro, compaixão. Compaixão, amor, alegria, equanimidade, generosidade, pessoal. Generosidade. Aí, moralidade. Como é que surge moralidade? Moralidade surge assim. Como que nós vamos olhar para os seres que a gente quer proteger e agora eu vou arrancar deles, causar prejuízo para eles, para benefício próprio? Então, moralidade é nós não prejudicarmos o outro para benefício próprio. Se nós estamos nos alegrando que vamos trazer benefício para eles, então a moralidade é totalmente natural, né? Se a pessoa manifesta compaixão, amor, alegria e equanimidade, generosidade é natural, moralidade é natural. Não precisa nem falar de moralidade. Por isso que isso é chamado de perfeição da moralidade. Perfeição da generosidade. É isso. É uma generosidade que nem a generosidade. Tipo generosidade dos pais, né? A pessoa tem compaixão, amor, alegria e equanimidade pelos filhos, né? Aí a generosidade. Aquilo é generosidade de uma forma tão natural que se diz, ela nem é generosidade. Aí a moralidade também, ela é uma moralidade tão natural que não é moralidade. No taoísmo se diz, quando a gente fala de generosidade, porque a generosidade sumiu. Quando a gente fala de moralidade, porque a moralidade desapareceu. Quando a gente fala de saúde, porque a saúde está com problema. Se a gente começa a falar de ações positivas, é porque aquilo está ficando raro, difícil. Nós temos problemas com aquilo. Aí no budismo a gente diz, perfeição da generosidade é uma generosidade que nem a generosidade. Perfeição da moralidade é uma moralidade que nem a moralidade. Aí surge, vocês veem, aí pratica compaixão, amor, alegria e equanimidade. Generosidade e moralidade, tudo natural assim. Aí o que brota? Brota paz. A pessoa está lá. Paz. Está super tranquila, ela semeia o bem em todas as direções. O coração e a visão da pessoa está agindo assim, a pessoa está super em paz. Aí, é tão em paz que aquilo nem é paz. Entendeu? Porque se é paz, não é paz. Mas se é paz mesmo, nem paz é. Entendeu? Isso é a perfeição da paz. Compaixão, amor, alegria, equanimidade, generosidade, moralidade, paz. Aí quando tem paz, a energia se estabiliza. Porque a nossa energia se perturba quando nós estamos buscando uma coisa e perdendo outra, para cá e para lá. Nós estamos arrastados pelas coisas. Agora, nós estabilizamos, paz, energia constante. Energia constante. Energia constante é a perfeição da energia constante. Isso é assim, por exemplo, vocês podem testar. Chegar em casa, os adolescentes da casa deixaram uma pilha de coisas, vamos supor, eles organizaram. Portanto, a pilha está só na pia, para lavar. Aí a gente começa a lavar aquilo com calma. A gente precisa de paz e energia constante. Foi lavando. Então isso é uma boa coisa, né? Naturalmente depois chama os adolescentes da casa para praticar paz e energia constante. Ele é um grande ensinamento libertador para eles. Aí eles praticam isso. Paz e energia constante, serenos. Aí quando a pessoa pratica compaixão, amor, alegria, equanimidade, generosidade, moralidade, paz, energia constante, aí a mente dela se torna concentrada. Se você quer aprender matemática, é assim. Primeiro lave toda a louça.
Se você gerar paz, energia constante, a mente fica concentrada. E aí vem, então, concentração, na sequência vem sabedoria. Aí você vai... O caminho da sabedoria é manter o seu quarto arrumado, a casa limpa e a pia perfeita. Entendeu? Se você for capaz de fazer isso, você aprende matemática, cálculo diferencial, etc. Qualquer coisa se torna fácil. Claro que a pessoa precisa um olhar aberto e uma energia estável. Aí ela faz qualquer coisa. Então é assim: compaixão, amor, alegria, equanimidade, generosidade, moralidade, paz, energia constante, concentração e sabedoria. Fácil. Sendo que as últimas 6 são perfeições. Perfeição da generosidade e a não generosidade. A perfeição da moralidade e a não moralidade. Perfeição da paz está além da paz, assim por diante. Perfeição da sabedoria está além da sabedoria. Perfeição da energia constante está além de energia constante. E tudo flui natural. Agora vocês vejam, o que é melhor? Praticar compaixão, amor, alegria, equanimidade, generosidade, moralidade, paz, energia constante, concentração e sabedoria? Ou matar, roubar, sexo impróprio, mentira, agredir outra palavra, criar discórdia? Não tem comparação, né? Não tem comparação. Aí o Buda diz, para praticar compaixão, amor, alegria, equanimidade, etc., você veja, há 5 sabedorias que potencializam isso. A primeira delas, você já pode testar direto assim. Em vez de usar orgulho, inveja, desejo, apego, ignorância, carência, raiva, rancor, ódio, medo, etc., vocês usam a sabedoria do espelho. Vocês entendam o outro no mundo dele. Vocês vão ali para dentro. Eu ia fazer o mesmo. Se dá conta, eu ia fazer a mesma ação que o outro faz. O outro sou eu dentro de uma outra coisa. É a mesma coisa. As pessoas, cada uma estão dentro de alguma situação. Elas fazem diferente porque é a situação que fala. Nós, por dentro, somos iguais. Operamos com referenciais diferentes, em condições diferentes, agimos de forma diferente. É a mesma coisa. Tudo igual. Aí nós olhamos como é que o outro olha a partir dos seus condicionantes, a partir das situações que ele vê como situações objetivas. A gente olha aquilo e é capaz de entender por que o outro está fazendo aquilo. Porque a gente entende o outro, aí brota compaixão, aí nós olhamos o outro e vemos que ele tem uma dimensão lúcida, nós temos amor, aí brota alegria em nós, brota equanimidade, generosidade, moralidade, paz, energia constante, concentração e sabedoria. Entenderam? Façam. Eu boto tudo no celular. É assim. Aí, sabedoria do espelho. Sabedoria do espelho é a capacidade de ver o outro no mundo dele. Vocês podem testar isso assim. Vocês rezam, sabedoria do espelho, sabedoria do espelho. Aí tem que dar um presente para a namorada. O presente mais difícil é para pai. Para mãe, mais fácil. Para pai, mais difícil. Aí vocês já sabem. Meia, cueca, gravata, lenço, não. Vamos simplificar. Caneta também não. Pente, menos ainda. Aí nós estamos começando a ver assim, o que dá para aquele ser. Para poder vê-lo, os seres menos visíveis são os pais, homens. E como é que a gente consegue vê-lo? Né? A gente tem que se colocar no lugar dele. Assim. E se a gente consegue se colocar, aí é melhor. Aí a gente consegue alguma coisa. Não é muito fácil. As pessoas que são capazes de dar um presente para alguém é porque elas mais ou menos conseguem se colocar no lugar e entender o outro. Né? Aí vocês veem se vocês têm essa capacidade. Né?
pode ser crucial, assim, crucial, para desenvolver uma conexão. Então a gente vê que a nossa visão, ela tranca, né? A gente tem uma dificuldade de atravessar. Então, sabedoria do espelho é isso. Aí tem uma segunda sabedoria super importante, que é a sabedoria da igualdade. Então, por exemplo, esse é um teste super importante. Alguma coisa boa acontece com outra pessoa. A gente se alegra. Que cor que a gente fica quando o outro tem vitórias e alegrias, assim? Qual é a nossa cor, assim, né? Vamos supor, vocês são torcedores do Náutico, aí o esporte começa a melhorar. Que cor vocês ficam? Como é que a coisa fica? Assim? Então, sabedoria da igualdade é isso. Sabedoria da igualdade é alguma coisa grande, né? Uma coisa búdica, né? Vocês estão vendo, né? O que é uma coisa búdica. Mas é super importante. Agora, vocês imaginem, se o torcedor do Náutico só se alegrar quando o Náutico vencer, não é uma situação de... Eu não quero aqui diminuir o co-irmão, né? Mas a situação... Vocês entendem a importância da sabedoria e da igualdade? É assim... Aí... O esporte vê assim, todo mundo se alegra, né? Vamos fazer uma associação, assim, todo mundo se alegra com tudo, né? Aí o Santa Cruz vence, mas todo mundo se alegra. Assim, né? Então é super importante. Então a sabedoria da igualdade, ela está ligada a isso. Nós não somos diferentes uns dos outros. A gente é capaz de se alegrar quando a gente vê o outro melhorando ou não. É super importante. Pensa, bom, eu não sou, porque afinal o outro é o outro, eu sou eu. Mas e aí, quando seu filho vai bem na escola, você se alegra? Quando seu filho se recupera da doença, não sei bem do que lá, ele está melhor do resfriado, né? Você fica melhor, a gente se alegra. A gente é capaz de se alegrar com algumas pessoas. Então é super importante. Quanto mais ampla for a nossa visão, melhor nós somos. Sabedoria da igualdade. Mas não tem contraindicação. É assim. Aí o contrário, você já vê que é um problema, né? É assim, eu não me alegro com ninguém, só me alegro comigo. Aí aquilo começa a ficar cada vez mais estreito. No fim, a pessoa nem se alegra consigo mais. Não tem mais solução, né? Então, essa sabedoria da igualdade é super importante. Aí nós temos a sabedoria discriminativa. A sabedoria discriminativa é super importante, ou seja, nós nascemos, vivemos e morremos. A gente precisa entender o que está se passando aqui ao redor, o que é a nossa vida, onde é que a gente vem, para onde é que a gente vai, como é que tudo isso começou. Eu não sou culpado, como é que isso já estava andando. Quando eu nasci, meu pai já estava lá, ele também não sabia. Ele tinha umas desconfianças, assim, mas não sabia também. Né? E ele morreu, eu tenho algumas desconfianças, eu vou morrer, não estou sabendo. E aí, como é que é isso? Com certeza isso começou, porque parece que está existindo, né? Então começou, está aí, mas então como é que é isso? Nós estamos dentro de um navio, todo mundo nasce, morre, o capitão já é o não sei o que. Quantos capitães já teve? Mas ninguém sabe para onde é que vai, como é que começou, que o porto saiu. Vocês entendem? Não quero deixar ninguém preocupado, mas, enfim, minimamente a gente tem direito, assim, como consumidor, praticante, aqui, viajante no navio, a gente manda um requerimento, não sei para onde, eu quero uma informação. Para onde é que estamos indo? Manda para o Google, para onde estamos indo? Entra. Eu vou mandar uma lista de filmes. Nós estamos nessa situação, não quero deixar vocês preocupados. Parecido com o Titanic, lá eles também não... Aliás, lá eles achavam que sabiam para onde é que estavam indo. Então, sabedoria discriminativa é isso. Para onde estamos indo mesmo? O que é essa aparência aqui que nós estamos vivendo? Super importante, né? Aí tem sabedoria da causalidade, também super importante. Todas elas são super importantes. A sabedoria da causalidade é assim, por exemplo, a gente precisa
entender que certas ações não são interessantes, outras ações são valiosas, né? A gente precisa entender como praticar as ações valiosas em meio ao mundo, assim. Como é que elas se dividem, né? Aí a gente vê que elas são ações tranquilizadoras. Em primeiro lugar, ação de poder, né? Ação de poder. Isso é especialmente para gaúchos e pernambucanos, de poder. A ação de poder é assim. A gente pensa que é alguém que chega, né? Não é. A ação de poder é não se perturbar. Aí pode ter alguém muito grande, muito peludo, muito assim. Aí tem uma senhora gentil que não se perturba. O outro, isso não se perturba. Quem tem poder ali é ela. Não se perturbar. Não se perturbar. Isso é ação de poder. Ação de poder vocês podem testar no dentista. O senhor quer anestesia? Não, obrigado. Fique à vontade. Em último caso, eu mordo. Então, a ação de poder a gente estaria nessas situações. Mas, por exemplo, a ação de poder é bom estar com um chefe, né? Com ex-esposa, com essas coisas assim, né? A ação de poder é ótima. Chegaria a pessoa inspirar e expirar, algo parado atrás. É só isso. Se você conseguir respirar, você se mantém vivo, né? Só isso. Não desenvolva orgulho, inveja, desejo, apego, não mate, não faça nada. Só respire. Meditação funciona. Aí, então isso é ação de poder, não se perturbar. Aí quando o outro então baixou a guarda, você... Não, essa parte não. Isso é de filme chinês, né? Filme chinês. Aí agride o outro. Quando ele... Mas aqui não. Aqui é assim, é só essa parte, não se perturbar. Aí a ação seguinte, o que é? A ação pacificadora. Aí tranquiliza o outro. Tranquiliza o outro. Aí o outro. Aí a ação incrementadora. Pega as ações positivas do outro, conteúdos positivos do outro e traz para cima. O outro. A pessoa não se perturbou, acalmou o outro, fez aparecer as qualidades positivas do outro. Como? Aí, na sequência, a ação irada. A ação irada é assim. Você que está aí com essa cara tão boa agora, não faça isso. Não faça isso. Não fica bem para você, entende? Melhor não fazer. A ação irada é essencialmente cortar a base da negatividade do outro. Por exemplo, o cirurgião, né? Chega lá, o dentista, né? Você chega lá, boa tarde. Por enquanto é só a ação de poder dele, ele está assim, não vai mexer nada. Nossa, doutor, eu estou com uma dor aqui. Ah, fique tranquilo, ação pacificadora. Ele diz, não, você tem bons dentes, ação incrementadora, você tem saúde, fique tranquilo. Agora, relaxe. Nós vamos fazer uma pequena intervenção. É assim, a ação irada retirou aquilo que era o problema, né? Aí a pessoa sai de lá meio torta assim, mas sai melhor, né? Então o cirurgião é isso, né? O cirurgião é isso, né? Ação irada. Às vezes a ação é tão irada que tem que pôr a outra pessoa em anestesia geral. Assim. Aí vai lá, corta, tira tudo depois. E aí, tá bem? Estou com um braço a menos, mas estou bem. Então a ação irada é isso, né? Nós precisamos aprender essas 5 ações, né? Essas 4 ações. A ação de poder não pode se perturbar. Aí vem a ação
Sabedoria de Dharmata, né? A quinta sabedoria, quinto referencial. Sabedoria de Dharmata. Que é assim, que é essa que eu comecei, né? Ainda que tudo se move, tem algo que não se move. Esse algo que não se move tem nome, chama Dharmata. Se a gente não descobrir esse algo que não se move, não chegamos ao final. Esse é o ponto central. Super importante. Então, aí tem 5 sabedorias. Sabedoria do espelho, sabedoria da igualdade, sabedoria discriminativa, sabedoria da causalidade, sabedoria de Dharmata. A gente precisa disso. Isso substitui 6 emoções perturbadoras. Vocês olham a discrepância. Essas 5 sabedorias substituem o que é? Orgulho, inveja, desejo, apego, ignorância, carência, raiva, rancor, ódio, medo. Pense. Onde é que nós vamos com orgulho, inveja, desejo, apego, ignorância, carência, raiva, rancor, ódio, medo? Onde é que nós vamos parar? Agora substitui isso pela capacidade de ver os outros seres no mundo deles. Se alegrar em produzir coisas positivas para os outros. Isso aqui é curso para político de Brasília, né? Em primeiro lugar, entenda as coisas, entenda os seres nos seus lugares. Agora se alegre em ajudá-los. Agora entenda. A sua vida vai terminar, faça coisas boas, não faça atrocidades, não perca tempo. Aí quando você fizer ações, assim, faça ações positivas. Você não se perturbe, nem por sedução, nem por medo. Você não se perturbe, acalme as pessoas, promova o que for positivo. Corte a negatividade. Não se mova de forma negativa. Não oscile. Isso é ação de poder. Político poderoso em Brasília é aquele que não se deixa corromper. Isso é ação de poder. Equilíbrio. Aí ele mantém o quê? Equilibrado, ele é capaz de pacificar os outros. Promover o que for positivo, cortar o negativo. Isso é o segredo da ação, causalidade. Aí vem a sabedoria de Dharmata, ou seja, observe o aspecto que não passa, que não oscila. Então esse é o ensinamento do aspecto sutil. Ou seja, o que eu coloco dentro de mim como referencial para mover as minhas ações. O aspecto grosseiro é as ações que eu mesmo faço, né? Como, por exemplo, eu evito as ações negativas. Quais são as ações negativas? Matar, roubar, etc. Né? Elas produzem infelicidade. Essas ações negativas são potencializadas por estados sutis. Os estados sutis são orgulho, inveja, desejo, apego, etc. Ou, agora então eu substituo pela sabedoria do espelho, sabedoria da igualdade, etc., que vão gerar, vocês vão ver, por exemplo, a ação, a sabedoria do espelho, quando a gente entende o outro no mundo dele, brota compaixão em nós. Na sequência brota amor, alegria, equanimidade, generosidade, moralidade, paz, etc. É isso. Aí nós vamos nos movendo em meio ao mundo desse modo, né? Aí as coisas funcionam. Ainda assim, eu posso saltar fora dessa selva de emoções e de estados que eu poderia promover. Eu percebo, tem algo vivo dentro de mim, parado, que não envelhece, está além de vida e morte. Esse é o aspecto secreto.
ainda que eu possa escolher emoções positivas e pensamentos positivos e referenciais positivos, eu também oscilo. Por quê? Porque o aspecto livre da mente, ele se permite oscilar. Mas há essa natureza estável. Ela é o nosso referencial. Dela brotam as visões positivas. Elas naturalmente brotam a sabedoria do espelho, a sabedoria da igualdade, etc. Brotam naturalmente. Né? Na visão Sambhogakaya, a gente vai nomear isso como se fossem deidades, como se fossem divindades. O aspecto silencioso da mente é o Buda primordial. Do Buda primordial brotam as qualidades, brotam os 5 Jnani Budas, que são as 5 sabedorias. A gente vê isso como se fossem coisas vivas, né? Inteligências vivas. Quando a gente morre, essas inteligências elas seguem. Outras pessoas podem se beneficiar delas. Quando nós sonhamos à noite, ainda que o nosso carro não se transfira para o sonho, né? Ainda que a gente não receba SEDEX, não acesse conta bancária, então o carro, esposa, propriedades, filhos, nada disso cruza para o sonho. Pode vir ou não. Né? Ainda assim, se vocês estão lá, vocês podem praticar a sabedoria do espelho, a sabedoria da igualdade. A mente aberta, ela está presente. Ela cruza junto conosco. Quando nós meditamos, essa sabedoria cruza junto conosco. Quando nós nos aproximamos da morte, essa sabedoria vem junto. Quando nós morrermos, vocês podem manter os olhos nessa sabedoria, isso atravessa junto com vocês. Ninguém mais atravessa. Vocês não levam nada. Vocês vão atravessar sem roupa. Cruzar pelados. É meio escandaloso isso, porque afinal, depois de tanto trabalho, no mínimo de cueca a gente podia atravessar, né? Mas não, nós vamos atravessar assim, meio desprevenidos. A gente só atravessa com as 5 sabedorias, uma tangazinha de 5 cores. Mais nada. Agora é muito interessante que, por exemplo, a gente acorda, algo nos traz o sonho. A gente não pensa, era outro, ainda que fossem outras coisas. A gente diz, era eu no sonho. Nós temos uma sensação de continuidade. A gente adoeceu, saiu da doença, era eu doente. A gente meditou, foi. Era eu meditando. Então a gente quase morreu, se atropelou, aconteceu alguma coisa, entrou em coma, voltou. Era eu em coma, era eu que passei por aquilo, por isso e por aquilo. Tem uma sensação de continuidade. Essa sensação de continuidade é essa dimensão parada. Melhor a gente não esquecer disso, né? Agora, nós facilmente esquecemos disso, a gente se apresenta. Eu sou, a gente dá um nome, funcionário de uma empresa, pessoal. Isso não é isso. Não é, com certeza. A nossa carteira de identidade não somos nós. Quando as pessoas pedem nossa carteira de identidade, elas não querem saber de nós. Eu lembro um tibetano assim, honestamente falando, assim, ele num posto de fronteira, cruzando as pessoas, e os seus documentos? A pessoa olhou assim, disse, eu não preciso de documento, eu estou aqui. Isso é super profundo. A pessoa não queria o outro, ela queria o documento. Por quê? Porque ela quer uma inserção dentro de uma grade. Ela não quer a pessoa. Assim. E nós nos confundimos com a nossa inserção dentro de grades. Nós não somos isso. Esse aspecto profundo, né, é o que nós somos. Interessante.
Então, acho que eu estou quase tirando o sono de vocês. Eu vou dar um tempo agora para a gente poder conversar um pouco. Então, eu considero encerrado a palestra sobre as emoções e como seguir no caminho. E a gente então agora conversa um pouco mais. Já que não tem nenhuma pergunta por enquanto, eu vou falar mais um aspecto. Pois é, mas agora eu comecei. Eu vou responder antes da pergunta, entendeu? Aí, o que acontece é assim, eu queria explicar. Quando nós estamos sentados em meditação, inspirando, tem algo parado atrás. Mas, se o tempo for passando, pode ser que a nossa energia... Aí nós descobrimos que a nossa capacidade de fazer seja o que for, depende da nossa capacidade de colocar, de dirigir energia. Então aqui a gente fala, em vez de fazer isso, fazer aquilo, não é tão simples. Por quê? Porque isso pressupõe que eu sou capaz de pegar minha energia que estava nisso e deslocá-la para uma outra coisa e fazer a outra coisa andar. Isso não é tão simples, a não ser que eu treine. A forma mais direta de treinar a energia é simplesmente se manter parado, em meditação, com o olho brilhando. Se vocês desanimarem, vocês estão no meio da coisa assim, 15 minutos depois, não aconteceu nada, eu já estou desanimando. Aí vocês se deem conta, a palavra é ânimo mesmo, né? Ânima, energia. Vocês têm que se manter treinando o ânimo, independente de se tem algum objeto brilhando ou não. Por quê? Porque pertence ao mundo ilusório, está sempre precisando de alguma coisa que se mova de um certo jeito para o meu ânimo aparecer. Esse é um tipo de prisão. Esse é o condicionamento que nos arrasta em todas as direções. Então, quando nós formos capazes de manter o brilho parado, sem nada acontecendo, vocês estão gerando liberação. Em sânscrito tem uma palavra para isso que é moksha. Liberação. Liberação do samsara. Nós estamos saindo do ambiente onde nós somos arrastados e queremos ser arrastados por coisas. Nós não estamos mais correndo atrás de coisas para que a energia apareça. Nós não precisamos disso. A energia pode aparecer independente disso. Então nós treinamos. A gente senta, quando a nossa energia baixa, a gente faz a energia aparecer de novo. Ela baixa, faz ela aparecer. Daqui a pouco vocês mantêm a energia. Aí vocês treinam os 5 lungs. Energia em tibetano, ela está associada a vento, chamado vento. Vento é lung. Então vocês treinam os 5 lungs. O lung do elemento terra, que deixa vocês estáveis. O lung do elemento ar, que não deixa vocês tensos. O lung do elemento fogo, que dá vitalidade, calor no corpo todo, cura o corpo. O lung do elemento ar, que mantém a respiração funcionando. O lung do elemento éter, que mantém a mente aberta. Então a meditação é a mente aberta, sem esforço. Respiração sem esforço, energia e calor interno sem esforço, ausência de tensão, estabilidade. Isso é ânimo. Independente de qualquer coisa que apareça.
A gente não precisa de um objeto para ter isso. Nosso objeto de consumo mais desejado é o ânimo. Nós buscamos o ânimo através dos objetos, através das pessoas, através das situações. Nós vamos treinar isso. Quando o ânimo, a energia é autônoma, independente das circunstâncias, nós temos uma liberação do samsara nesse nível. Isso é super importante. A partir desse ponto é que a gente pode dizer: eu abandono o orgulho, a inveja, o desejo apego, ignorância, carência, raiva. E eu me dirijo para a sabedoria do espelho, sabedoria da igualdade, etc. Por quê? Porque a energia eu dirijo. Tiro a energia das negatividades e coloco a energia em outro lugar. Para obter essa capacidade, a gente não precisa de uma ideia que deveria fazer isso, fazer aquilo. A gente precisa da capacidade de deslocar a energia e colocar em outra coisa. Para isso, nós treinamos meditação. Melhor aprender enquanto dá para ouvir uns dos outros, né? Depois de morto fica mais difícil. E melhor praticar. Super simples, pessoal. Sentar e... Qualquer um que tenha. Senta. Pronto. Não precisa muita cabeça, mas... A inteligência mais de baixo. Assim. Então, já respondi a primeira pergunta. Tinha uma outra pergunta pairando por aqui, que eu não sei aonde. Pode falar, por favor. Tá. Pode falar, por favor. Lama, o senhor falou que nós não somos essa identidade, como que o senhor falou da história do tibetano, né? Que ele disse assim: mas eu só estou aqui, não preciso de um documento. Isso. Entendeu? Mas nós conseguiríamos viver assim, tipo, eu não sou aquilo ali. Aqui, enquanto humanos, tá me entendendo? Enquanto humanos, eu saber que eu não sou aquilo e continuar vivendo nessa consciência de que não sou aquilo ali. Entendeu? O senhor... eu acho que eu entendi a pergunta. A resposta... Essa pergunta é uma afirmação de Maitreya. Maitreya dizia assim: isso é, isso não é, isso é. Aí se você está lá, chega a operação Lava Jato para você dizer: você é o deputado tal. Eu digo: isso é, isso não é, isso é. O senhor fez isso? Eu fiz, não fiz e fiz. Essa é uma boa resposta. Se ele me consultasse, eu explicava isso para eles. Escapavam fácil. Porque assim, por exemplo, em primeiro lugar, entender esse aspecto mais amplo, né? Nós não somos aquilo. Aí, em segundo lugar, entender que, enfim, nós somos. Por quê? Porque operando dentro de uma circunstância condicionada, a gente assume aquilo. Não é que a gente seja mesmo, a gente assume aquilo, né? Eu acho isso bem importante, né? Por exemplo, mesmo as mães, né? As mães são mães, mas tem uma hora que o prazo de validade deveria passar, assim, né? Tem um tempo, ela já pode... A gente pode até testar, né? Por exemplo, pintar o cabelo de vermelho e dizer: meus filhos e netos, eu estou indo para a Austrália surfar. Aí aquilo ia ser bonito de ver, né? Por quê? Porque a pessoa pode dizer: olha, eu sou a mãe de vocês e sou a avó, e estou indo para a Austrália. Fui.
eles iam ficar chocados de pessoas jovens são abertos, etc. Porque nada. Eles olham a pessoa com o olho que está olhando uma avó já prestes a morrer. Se ela ressuscitar e virar surfista, aquilo é a tragédia da família. Então a pessoa também ela é aprisionada pelo olhar dos outros com aquela circunstância, mas ela não é aquilo. Ela não é aquilo. Eu acho isso interessante. Tem algumas mães também meditantes, assim, que os filhos às vezes dizem, mãe, eu acho que você está precisando meditar. Vá lá e medite. Assim. De uma forma também, a pessoa entende que a mamãe está meio aflita, meio nervosa em alguma coisa, ela não é aquilo, né? A mamãe medita e ela volta para uma outra condição. Né? Então a gente não é essas várias aparências. Então tem um momento que a gente se dá conta, eu não sou aquilo. Então é super importante. Mas, enfim, quando nós estamos num processo de relação, a gente assume funções dentro disso. Então a gente é aquilo, né? O Maitreya, ele traz essa visão. Isso é, isso não é, isso é. Essa é a afirmação, ele chama de caminho do meio. Essa é a base da visão da vacuidade, sabe? Eu acho isso muito profundo, sabe? Porque a gente tem a tendência, isso é, né? A pessoa olha a carteira de identidade, isso é. Ou olha a identidade profissional, né? Identidade funcional, né? Olha de bar, isso é. Aí, melhor entender, isso não é a segunda afirmação. Aí, a gente entendendo que aquilo é e que aquilo não é, aí vem a terceira afirmação. Ok, isso é. Isso é por um tempo, é nessa circunstância, é desse modo, é nessas relações, é desse jeito. Mas isso não é absoluto. Isso é assim, mas isso... Dentro desse ensinamento, como eu estava trazendo, o que é mesmo é aquilo que está parado atrás. Mas nós somos demitidos. O que é? O que está parado atrás continua vivo. É disso que está parado atrás que vai brotar um novo funcionário, uma nova inserção, uma nova visão. É disso. O nosso refúgio, o que é nítido e seguro em nós, é essa dimensão parada. Quando a gente se aproximar da morte, essa dimensão é que vai nos acompanhar. Isso é que nos acompanha. Em qualquer posição da vida também, né? Se vocês agirem a partir dessa dimensão parada, vai brotar compaixão, amor, alegria e equanimidade naturalmente. As emoções, as sabedorias, todas elas brotam de forma natural, né? As emoções perturbadoras brotam de coisas limitadas, de visões limitadas. Mas eu acho que a gente vai ter que encerrar, porque tem um limite da sala aqui, né? No limite da sala, a gente tem que evacuar até as 9h30 para sair de forma ordenada enquanto o fogo está vindo ali. Não, mas mais uma pergunta. Boa noite. Aqui. Boa noite. Aqui. Boa noite, Lama. Boa noite a todos. Eu tenho uma dúvida sobre... Às vezes a gente está inserido em situações e conjunturas sociais que a gente pode se sentir compelido a criar discórdia e talvez querer fazer uma cirurgia, né, em situações de injustiça, de exploração, etc. Então, como lidar com essa sensação que se tem de, às vezes, criar conflitos? Para a gente regular a qualidade da nossa ação, é melhor que a gente não faça nenhuma ação por raiva, rancor, ódio, medo, agressão. Não faça nada disso. Orgulho, inveja, desejo, apego, ignorância, carência e raiva não são bons conselheiros. Isso não quer dizer que a gente deva se sentir negativo e errado ou mal porque a gente tem raiva, né? Se tiver raiva, também teve raiva, mas aquilo não é um bom referencial, nem vai dar bons resultados, né?
Agora, as injustiças e as opressões, os vários processos, a gente precisa resolver, a gente não deveria concordar com isso também. Isso é resultado de ação irada, a gente pode fazer convergir para a ação irada. Só que a ação irada é uma ação compassiva, ela não é uma ação excludente nem raivosa. Um bom exemplo de ação irada é a ação do Gandhi na Índia. Ele conseguiu se defrontar com o poder inglês na época, né? Mas ele não tinha uma ação contra os ingleses. Ele dizia, os ingleses e indianos não têm problemas. A dificuldade entre eles é o fuzil. Nós não deveríamos usar essa relação entre nós. Por exemplo, entre oprimidos e opressores, entre grileiros e poceiros, a questão é desejo de apego, é a raiva entre eles. Se parar, eles não souber as funções de cada um, todo mundo senta em volta de uma mesa e come tranquilo, sem problema nenhum. Quando cada um assume o papel e desenvolve um tipo de relação condicionada, é aquela relação condicionada que é o obstáculo, não são eles. Quando as pessoas forem morrer, não importa se forem os poceiros, os fazendeiros e os grileiros, vai todo mundo pelado cruzando em direção, não sei se aos infernos ou aos céus, né? Mas, enfim, passa todo mundo pelado, né? O microfone aqui, por favor. Me desculpe a total ignorância, mas essa dimensão parada que o senhor se refere é o que as diversas religiões denominam de alma? Ela está depois da alma, um pouco adiante. Como? Está depois da alma. Depois da alma. É. Como assim? Porque a alma também oscila. A alma, aquilo vai meio assim. Aí a alma oscila um pouco, tem alguma coisa parada atrás da alma. Pois é, isso é uma boa pergunta. Isso é uma boa pergunta. Mas não se preocupe, não. Ele tá lá. De noite, quando vocês forem dormir, tem algo parado. Mas é do bem. Não se preocupe. Seria o encosto budista. Mas eu acho que nós temos que ir embora, porque nós temos 3 minutos para evacuar a sala, ou eles fecham o portão, os carros não saem mais. Não quero, ó, sai todo mundo a pé. Mas agora, enquanto ele sai, pode fazer a pergunta. É a natureza búdica.